Boa noite, boa tarde, né? Independente de onde você estiver no Brasil, a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, unigênito Filho de Deus. Estamos aqui, irmãos, em mais uma reflexão do nosso canal, a Palavra Viva, Eficaz e Verdadeira. Horário da gravação, 6h29 da tarde, mais ou menos quase 6h30 da tarde, da data da gravação, 26 de dezembro de 2020. É incrível, irmãos, que a gente ficou um tempo, né, irmãos, sem fazer vídeos, sem fazer alguma coisa. Chegou nas proximidades aqui do fim do ano, Deus me apertando para fazer todo dia uma reflexão. E dessa vez, irmãos, a reflexão vai falar de uma pessoa que é um exemplo de fidelidade. Uma coisa que é importantíssima dos justos verdadeiros terem fidelidade. Terem muita fidelidade no coração. Sabe, irmãos? Eu falo para vocês, irmãos, Jó, ele tinha todas as riquezas que ele tinha em volta dele. Ele tinha sua família, ele tinha gados, ele tinha ovelhas, ele tinha tudo. Porque Deus concedeu para ele. Mas o inimigo, que via as riquezas, via o lado do homem, foi lá e se apresentou para Deus. E Deus permitiu que o inimigo tomasse tudo dele, poupasse ele. E aí, o inimigo então voltou, depois que fez tudo. Ainda assim, Jó foi fiel a Deus. Voltou para o inimigo de novo, apareceu para Deus, acusou de novo, e Deus permitiu que tocasse na carne dele, mas não tocasse na alma dele, poupasse a vida dele. E aconteceu tudo aquilo. Mesmo assim, Jó foi fiel. Ele não desistiu de sua caminhada. Mesmo que seus 3 amigos depois tentaram procurar uma acusação contra ele. Tentaram fazer repreensões contra ele. Mas lembra de uma coisa, irmãos. Deus, Ele sabe que nós somos frágeis. Ele sabe que nós temos defeitos. Ele sabe que nós temos qualidades também. Ele sabe que, como nós que tem a natureza humana, às vezes a gente peca, às vezes a gente desliza, não é? Mas vai dizer que o pecado cometido com uma pessoa justa, né, e a forma que Jesus perdoa é de uma forma, e a do ímpio que vive no pecado, aí vive na vida em pecado mesmo, né, irmãos? Sem arrependimento, sem buscar Jesus, é outra forma. Então, irmãos, essa palavra, ela é uma parte aqui que fala na Bíblia sobre Jó confessando a justiça de Deus, pede alívio para a sua miséria. Nós sabemos, irmão, que o mundo é do maligno. E às vezes, irmão, a gente passa por algumas situações que a gente até pergunta para Deus: Senhor, eu não aguento mais a minha prova, eu não aguento mais a minha luta, eu não aguento mais a minha dificuldade. Às vezes você chega até o ponto de pedir para Deus: Senhor, tira a minha vida, Pai. Eu não aguento mais o sofrimento, eu não aguento mais essa situação. Nós sabemos que tem dias, irmão, que a luta é intensa na nossa vida. Tem dias, irmãos, que a gente fica até chorando, sai até lágrimas do nosso olho de tanta provação. Mas lembra de uma coisa, irmãos: nesta escola, que é este mundo, neste campo, que é este mundo, enquanto nós estivermos aqui, teremos aflições. Infelizmente, é isso que acontece conosco, irmãos. Mas, irmãos, aí você me pergunta: mas Denis, não vai ter paz um dia? Um dia não vamos ter mais essa contenda? Não vamos ter mais essa questão do pecado? Um dia, será que nós vamos ter paz? Muitas pessoas perguntam. Vai ser maldade para sempre? A Bíblia é clara e verdadeira. Jesus vai vir reinar neste mundo com vara de ferro. Um dia
a iniquidade será extirpada do mundo. Vai acabar. Então, irmãos, você não tem que focar completamente só na tua vida terrena. Você tem que agora, principalmente, convocar o nome de Jesus na tua vida. Você tem que viver como Cristo deseja, em obediência, em mansidão de espírito. Entendeu, irmãos? Tem que viver em intimidade. Não é viver de qualquer jeito. Vamos para a palavra, irmãos. E vocês vão entender o que a gente vai dizer aqui nesta tarde. Mas a palavra, ela é a continuação de Jó confessa a justiça de Deus e pede alívio para a sua miséria. Vamos nas duas versões. Primeiro na versão da Ark, que eu uso aqui na minha mão, né? Deixa eu já colocar aqui na palavra, que é Jó capítulo 10, tá? De acordo com Deus, é Jó capítulo 10, tá, irmãos? O título da palavra. Vamos lá. Fazer a leitura com a ajuda e a guia de Deus. A minha alma tem tédio de minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes. Faze saber por que contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeça sobre o conselho dos ímpios. Tens tu, porventura, olhos de carne? Vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias de homem? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para me informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes tu que eu não sou ímpio, todavia ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me fizeram e me entreteceram, e todavia me consomes. Peço-te que lembres de que como barro me formaste, e de que ao pó me farás tornar. Porventura não me vazaste como leite e como queijo que não me coiaste? De pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me entreteceste. Vida e beneficência me concedeste, e o teu cuidado guardou meu espírito. Mas estas coisas as ocultaste do meu coração. Bem sei que isto esteve contigo. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me excusarás. Se for ímpio, ai de mim. Se for justo, não levantarei a cabeça. Estou cheio de ignomia e olho para a minha miséria. Porque se me exalto, tu me caças como um leão feroz, e de novo fazes maravilha contra mim. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas, e multiplicas contra mim a tua ira. Reveses e combates estão comigo. Por que, pois, me tiraste da madre? Assim então dera o espírito, e olhos nenhuns me vissem. Então fora que nunca houvera sido, e desde o ventre seria livrado à sepultura. Porventura não são poucos os meus dias. Cessa, pois, e deixa-me para que um pouco eu tome alento, antes que me vá, para nunca mais voltar à terra da escuridão e da sombra da morte, terra escuríssima, como a mesma escuridão, terra da sombra da morte, e sem ordem alguma, e onde a luz é como a escuridão. Para você que não entendeu, irmãos, da leitura desta palavra, nós vamos fazer você entender melhor na outra Bíblia, que é aqui do aplicativo do Rowix, na Trava Tradução da linguagem de hoje. Se você não entendeu de um jeito, vai conseguir do outro jeito, tá bom? Vamos fazer a leitura da outra forma que está escrita aqui. Vamos lá. Estou cansado de viver, vou me desabafar e falar da amargura que tenho no coração. Ó Deus, não me condenes, diz-me de que me acusas. Tu mesmo me criaste. Como então podes ter prazer em me maltratar e desprezar em aprovar os planos dos maus? Por acaso teus olhos como nós, têm olhos como nós? Será que vês as coisas como nós vemos? Por acaso a tua vida é tão curta como a nossa? Será que vives tão pouco quanto os seres humanos? Então por que procuras saber que todos os meus pecados?
Por que te informa das maldades que cometi? Pois sabes que não sou culpado, e ninguém pode me salvar das tuas mãos. As tuas mãos me deram forma, e agora essas mesmas mãos me destroem. Lembra que me fizeste de barro, vais me fazer virar pó outra vez? Tu fizeste com que o meu pai e minha mãe me gerassem, que me dessem a vida. Formaste o meu corpo de ossos e nervos, e o cobriste com carne e pele. Tu me deste desta vida, e me deste amor, e os teus cuidados me conservam vivo. Mas agora sei que no teu coração tinhas este plano secreto. Tu querias ver se eu ia pecar para depois me negares o teu perdão. Se sou culpado, estou perdido. Se sou inocente, não tenho coragem para levantar a cabeça, pois fico envergonhado quando olho para a minha desgraça. Se levanta a cabeça, orgulhoso da minha inocência. Tu, como um leão, me persegues e até fazes milagres para me destruir. Tu sempre tens testemunhas que me acusam. A tua ira contra mim vai aumentando, e tu me atacas sem parar, como se fosses um exército. Ó Deus, por que me deixaste nascer? Eu deveria ter morrido, antes mesmo que alguém me visse. Eu teria ido do ventre da minha mãe para a sepultura. Teria sido como se nunca tivesse existido. A minha vida está chegando ao fim. Então me deixe em paz. Deixa que tenha um pouco de alegria. Antes que me vá da viagem que não tem volta. Antes que me vá para o país da escuridão e das trevas. Para o país das sombras e da desordem, onde a própria luz é como a escuridão. Irmãos, se você prestarem atenção na leitura desta palavra, vocês vão notar que o próprio Jó, ele estava confessando da justiça de Deus em sua vida. Ele estava sendo provado, irmãos. Ele estava passando por aquelas chagas. E as 3 pessoas amigos de Jó, estavam aconselhando ele. Mas estavam aconselhando fora do entendimento de Deus. Tentavam acusar ele, tentavam falar para ele que é culpado. Vocês sabem que lá no final de Jó, Deus não se agradou da forma que eles aconselhavam Jó. Então, irmãos, você tem que entender uma coisa, irmãos. Tem dias na vida que é uma dificuldade. Tem dias que a luta é intensa. Tem dia que uma tribulação está tremenda acontecendo na tua casa. Você chega a ponto de desejar que o Senhor tire até a tua vida. Você chega a ponto de desejar a justiça de Deus. E a gente tem que entender, irmãos, que nós, irmãos, somos seres humanos, sensíveis, com fraquezas, com defeitos, como todo ser humano tem. Então, o que eu posso dizer a vocês, irmãos? Em dias que a gente está com tédio, estou cansado. E eu vou falar uma coisa para você: tédio é a mesma coisa que cansado. Entendeu? Cansado, mesma coisa que tédio. A gente vê, irmão, que a raiz de amargura é uma raiz que ela brota no coração. O que é a raiz de amargura, como eu falei para vocês? A raiz de amargura, vou até pesquisar aqui para falar para vocês, porque está dentro do assunto que nós vamos falar. Então, prestem muita atenção. Vocês já prestaram atenção na leitura da palavra. Agora, antes da gente pregar a palavra propriamente dita, nós vamos dizer para vocês o significado sobre a raiz de amargura. Mas essa raiz existe, Denis? Existe. E é uma raiz muito amarga. Sabe, irmãos? Amarga. Eu acho que não tem coisa terrível quanto a raiz de amargura, irmãos. Eu vou pegar aqui o que é a raiz de amargura. Uma vez, acho que eu falei desse assunto numa live ou num podcast, eu não recordo. Mas, se vocês estão curiosos, vocês vão saber o que é a raiz de amargura. Eu vou pegar aqui um pequeno estudo sobre a raiz de amargura. Aí a gente vai na palavra, tá, irmãos? O que significa a raiz de amargura na Bíblia? A raiz de amargura é uma expressão que aparece na Epístola de Hebreus para se referir ao comportamento perigoso e extremamente prejudicial à igreja, ou seja, a cada um de nós. Apesar de ser uma expressão muito comum entre os cristãos, muitos possuem entendimento completamente equivocado sobre o que é a raiz de amargura. A raiz de amargura, um dos textos mais conhecidos, onde aparece a expressão raiz de amargura, está registrado em Hebreus capítulo 12, versículo 6, onde lemos:
tendo cuidado que ninguém seja faltoso e se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe, e por elas muitos se contaminem. Nem todos sabem, mas ao escrever essa frase, o escritor do livro de Hebreus estava citando outro texto presente no Antigo Testamento. Na verdade, dessa epístola era um profundo conhecedor do Antigo Testamento e fez o uso exaustivo dele em toda a sua carta. Seus destinatários, crentes, judeus de diáspora, isso é, viviam fora da Palestina, e estes também conheciam bem as Escrituras através da tradução grega, a Septuaginta. Assim, um texto citado pelo autor, que obviamente foi compreendido pelos seus leitores, encontra-se no livro de Deuteronômio, onde Deus, através de Moisés, exortou ao povo de Israel que não houvesse entre eles nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 18. Qual o significado da raiz de amargura? Eu já vou terminar aqui essa explicação. A raiz de amargura significa literalmente na palavra sabor amargo, porém no sentido figurado pode se referir aos sentimentos relacionados à angústia, ou seja, transmitindo a ideia de que a alegria é doce enquanto a tristeza é amarga. Com base nisso, a interpretação mais popular entre os cristãos diz que a raiz de amargura é um tipo de rancor alimentado por alguém, ou seja, uma mágoa ou sentimento odioso que está no coração e que impede que o ofendido perdoe quem lhe ofendeu. No entanto, esse não é o verdadeiro significado da raiz de amargura, qual o escritor de Hebreus se referiu. Para entendermos que realmente a raiz de amargura na Bíblia, basta olharmos para o texto que foi citado no Antigo Testamento e analisar à luz do contexto do capítulo 12 de Hebreus. Olha só, é nesse contexto, tá vendo aqui, ó? Um contexto que Moisés, irmãos, utilizou a figura da erva daninha, isto é, a raiz amarga e venenosa, para ilustrar a idolatria com a conexão com a apostasia. Esse alerta era tão sério que o escritor enfatizou que se alguém se afastasse do Senhor e abraçasse a idolatria, achando que estaria em paz e em segurança, na verdade estaria trazendo maldição sobre si mesmo. Deuteronômio capítulo 29, versículo 19. O que é a raiz amarga? De acordo com a informação acima, é bem fácil entender porque Moisés recorreu à raiz amarga que produz veneno para ilustrar o que estava falando. Além do gosto horrível e amargo, esse tipo de erva daninha, quando colocada no alimento, poderia matar uma família inteira. Além disso, as ervas daninhas prejudicavam grandemente as plantações, pois se disseminavam com muita rapidez e prejudicavam a absorção de nutrientes às demais plantas. Assim, fora o gosto amargo e amargo dessa raiz, ela causava doença, morte e prejuízo nas lavouras. Então, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. No contexto aqui da palavra, ele estava com amargura. Ele estava triste, irmãos. Vamos entender o lado de Jó. Ele estava triste porque ele perguntava, questionava a Deus. Ele perguntava assim para ele: Senhor, estou cansado de viver. Vou me desabafar e falar da amargura que tem no coração. Sabe uma coisa que é ótimo de você fazer, irmãos, para você conversar com Deus? Tem dias, irmãos, que você está muito angustiado, você está desanimado. Ah, Senhor, eu não aguento mais. Irmãos, é como fala: vai para o teu cantinho, vai lá, encosta a porta do teu quarto, vai conversar com Deus, vai desabafar com Ele, vai debater com Ele o que você precisa. Desabafa com Ele, desabafa. Tem situações, irmãos, teu pai, tua mãe, teu parente não vai resolver. Só Deus poderá erguer a tua cabeça. Sabe aquele espírito ligado à depressão? E a depressão nós sabemos que não é uma enfermidade, né, irmãos? É um ataque do inimigo na tua vida. Então, irmãos, não deixe que essa amargura entre no teu coração. Quando você estiver angustiado,
precisando de uma orientação, vai na oração, desabafa, chore, vai para o Pai, conversa com Ele, porque Ele vai ouvir a tua oração. Se você está fazendo isso com fidelidade, está fazendo com o amor que você tem a Ele, pela intimidade que você tem com Ele, com certeza Ele vai te ouvir. Jó falava da seguinte forma no verso 2: ó Deus, não me condenes, diz-me de que me acusas. Verso 3: tu mesmo me criaste, como então podes ter prazer em me maltratar e desprezar e aprovar os planos dos maus? Verso 4: por acaso teus olhos como nós? Será que vês as coisas como nós mesmos vemos? Por acaso a tua vida é tão curta como a nossa? Será que vives tão pouco quanto os seres humanos? Então por que procuras saber de todos os meus pecados? Verso 6. Por que te informa das maldades que cometi? Verso 7. Tu sabes que não sou culpado e que ninguém pode salvar das tuas mãos. Olha só que desabafo. Ele até falou assim: Senhor, sabe, irmãos, a gente sempre questiona as nossas orações. A gente erra, a gente peca. Ninguém é perfeito, irmãos. Quando você erra, você vai na oração, pede perdão para Jesus, e você faz a seguinte coisa para Jesus, pedindo e conheça a Deus. Ó Deus, por favor, Jesus Cristo, por favor, Deus, não me condenes, Pai. Qual é a acusação, Pai? Qual é a situação que eu estou fazendo de errado, Senhor? Sabe quando você analisa o teu coração, analisar a tua mente? Irmãos, você pergunta para Deus: por que você me acusa, Pai? Que culpa que eu tenho? Sabe, Deus, Ele sabe que os bodes vão sempre errar, mas Ele sabe que as ovelhas vão sempre te ouvir. Porque ele estava desabafando, Jó. Ele perguntou para ele: tu mesmo me criaste, como então podes ter prazer em me maltratar e desprezar e aprovar os planos dos maus? Se nós pensar na palavra no dia de hoje, irmãos, provações todo mundo passa, seja enfermidade, seja desemprego, seja que mais? Seja a própria perseguição que o inimigo faz contigo. Enfim, a nossa vida, irmãos, é de provação. É de provação, irmãos. E nós temos que ter a cabeça erguida e aguentar as afrontas que vêm diante de vós. Sabe, irmãos? Deus, Ele sabe muito bem. Ele jamais vai te dar uma prova que você nunca aguenta, irmãos. Ele nunca vai te provar numa provação que você não tem capacidade de aguentar. Mas, irmãos, se o peso estiver muito pesado, vai no teu quarto e peça para Deus te dar uma força. E Ele vai te dar o auxílio necessário, a orientação necessária, para que você vá de cabeça erguida no caminho da porta estreita. Verso 4. Por acaso teus olhos como os nossos? Será que vês as coisas como nós vemos? Irmãos, nós só enxergamos o homem, se você prestar atenção assim, por fora. A gente não consegue enxergar o que está dentro do coração. A gente, com esses olhos materiais, não consegue enxergar o que está por dentro da mentalidade daquela pessoa. Mas Deus, Ele tem uma visão tremenda. Papai do céu não vê só o que está no teu exterior. Ele esquadrinha teu coração, a tua mente. Ele vê o que está por dentro e vê o que está por fora. Para Ele perceber a diferença de um ímpio com um justo, Ele percebe em dois lugares principalmente: no coração e na mente. Não é verdade? Então é como fala: os olhos que Deus vê não tem nem comparação com os olhos que a gente tem. Os olhos de Deus, irmãos, Ele vê, esquadrinha o coração. Ele sabe o que tem dentro das pessoas. Ele sabe quem tem o comportamento de ovelha, mas Ele também sabe quem tem comportamento de lobo. Vocês entenderam isso? Deus, Ele vê nós, se a gente observar, como formiguinhas. Sabe? Sabe a formiga que você vê no formigueiro? Como se Deus fosse um gigante? Algo assim? Deus está lá no trono.
Ele vê nós como formiguinhas. Como formiguinhas. Tão pequenininho do que o grande poder que ele tem nos céus, irmãos. Deus é muito maior do que vocês imaginam. Principalmente na espiritualidade. O Papai do Céu sempre é fiel, irmãos. É nós que desviamos do caminho dele. É nós que vamos para o pecado, irmãos. Porque, irmãos, nós estamos nessa natureza frágil. Essa natureza corrompida. Não vem falar para você que você não peca. Não vem falar para você que você não erra, irmãos. Todos nós erramos. Mas eis aí a diferença de um justo para um ímpio. Não é verdade? O justo ainda ora. O justo ainda vai para os pés de Jesus quando erra. Mas o ímpio não quer nem saber. Se ele está errando, se ele está pecando. Para ele está tudo bom, né? Para ele. Por acaso a tua vida é tão curta como a nossa? Serás que vive tão pouco quanto os seres humanos? Sabe aquela pergunta que Jó fez? Pois é, né, irmãos? Deus, irmãos, ele é eterno. Sempre foi e sempre será. Ele foi o Criador de todas as coisas. Deus não tem vida curta, não. A vida dele é eterna. Se nós formos fiéis com Cristo, nós também teremos uma vida eterna. Glória ao teu santo nome. Nós aqui nessa terra estamos andando na corda vermelha. Nós temos um tempo aqui. Porque, irmãos, nós estamos aqui, irmão, por passagem. Nós estamos aqui como forasteiros. Ou peregrinos, se você preferir. O próprio Deus, ele é eterno. E nós, irmãos, só estamos aqui de passagem. Nessa vida terrena. Quando ela acaba, segue-se o juízo. Vocês entendem isso, irmãos? Então, irmãos, aproveita cada momento da tua vida que Deus vai fazer você caminhar na presença dele. Desvia do mal, mas ande na presença do Espírito Santo, irmãos. Verso 6. Então, por que procura saber de todos os meus pecados? Por que te informa das maldades que cometi? Sabe, irmão, que é interessante? Deus, irmãos, ele sabe muito bem, irmãos, sobre os pecados. Ele sabe muito bem, irmãos, que não tem esse negócio de pecado, pecadinho, pecadão. Tudo para ele é pecado. Tudo isso é passível de condenação, irmãos. Claro que se você não se arrepender, é óbvio que a tendência é você ser condenado. Mas se você se arrepender, arrepender-se verdadeiramente em Cristo e passar a andar com ele, você não é perdido. Você não é condenado. Certo? Porque, irmãos, a passagem aqui na terra é curta, mas a eternidade é a eternidade mesmo. Porque Deus, ele esquadrinha teu coração e tua mente. Ele sabe sim sobre todos os pecados que existem da humanidade. Ele sabe como pode te tirar daquela situação. Porque ele conhece o ser humano muito bem, né, Pai? Por dentro e por fora. Verso 7. Pois sabes que não sou culpado e que ninguém pode salvar das tuas mãos. Irmãos, ele sabe, irmãos, aqueles que não vivem de aparência. Aquele que não vive de aparência, irmãos, ele vive verdadeiramente no Evangelho de Cristo. Porque ele está procurando se auxiliar pela palavra de Deus. Ele não está procurando o conselho dos homens. Glória ao santo nome. Porque ele sabe quem é fiel e quem não é. Ele sabe quem é digno do arrebatamento e quem não é. Vai ficar na grande tribulação, por exemplo. Então ele conhece, irmãos. Ninguém engana a Deus. Por quê, irmãos? Porque, irmãos, ele sabe quando ele está confessando dos nossos pecados. Ele sabe. Mas ele também está lá está observando nós, irmãos, o tempo todo. Então lembra de uma coisa, irmãos. Deus, ele é mais justo do que vocês imaginam. Não tem preço nenhum a pagar do que Deus tem para a nossa vida espiritual. Próximos versos. Lembra que me fizeste de barro? Vais me fazer virar pó outra vez? Tu fizeste com que o meu pai e minha mãe me gerassem, me dessem a vida. Formaste o meu corpo de ossos e nervos para cobriste com carne e sangue.
Vocês entendem isso, irmãos? Pois sabes, como fala aqui, ó, nesses próximos versos, as tuas mãos me deram forma, e agora essas mesmas mãos me destroem. Ao mesmo tempo que Deus está fazendo justiça na tua vida, ao mesmo tempo que a mão direita de Deus está estendida com você, está fazendo você caminhar na presença do Espírito Santo, o inimigo faz de tudo para te destruir. Ele faz de tudo para te intrometer na tua vida e fazer aquilo que não agrada a Deus, instruindo você por mau exemplo, como tem nesse mundo no dia de hoje. Lembra que me fizeste de barro, vais me fazer virar pó outra vez? Como fala, nem todos dormiremos, mas seremos transformados pelo sangue de Jesus. Porque a verdade mais óbvia, que se vocês pensarem, hoje em dia, a cobra então é importante, irmãos, vocês andarem na presença de Deus, irmãos, e não na presença do homem, e não na presença da idolatria, e não na presença da soberba, não é verdade? E não na presença de outros deuses. Não, irmãos. Irmãos, no arrebatamento, esse verso 9 não terá sentido do que vão ser transformados. Mas se você é firme com Jesus, saiba aquele mistério. Nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Eu estou falando aqui do arrebatamento, irmãos. Mas você tem que ser fiel. Sobre muito Deus te colocará, irmãos. Verso 10. Tu fizeste com que o meu pai e minha mãe me gerassem. Não me dessem a vida. Que me dessem a vida. O Papai do Céu está fazendo essa obra, né? Está aplicando o Natal, está aplicando as primaveras. Ele sabe quem é quem. Ele sabe. Não adianta você enganar. Você pode enganar teu parente, mas a Deus você não engana. Formaste o meu corpo de ossos e nervos e os cobriste de carne e pele. Tu me deste vida e me deste amor. E os teus cuidados me conservam vida. Glórias a Deus, Senhor. A gente tem que ter amor, irmãos, ao próximo, como a ti mesmo. A gente tem que ter cuidado, irmãos. Respeitar esta questão na palavra de Deus. Mostre a vida em Cristo. Mostre o amor de Cristo no teu coração. Porque isso aí vai fazer você permaneça firme até o fim. Glórias a Deus. Então é importante isso, irmãos. Mas agora, verso 13. Sei que no teu coração tinhas este plano secreto. Tu querias ver se eu ia pecar, para depois me negares o teu perdão. Que é interessante que o inimigo, né, irmão? Ele traz seus planos, ele tenta colocar nós contra Deus, ele usa das mídias, ele tenta atingir você diretamente. Só que se você é firme como uma rocha em Cristo, como na rocha de Cristo, como falamos ontem dos ex-alicerces, se você está lá com a tua casinha, dentro da estrutura, dentro do algoritmo chamado Cristo, você está dentro dele, não tem nada que te impeça de estar firme no Espírito Santo. Porque Deus conhece muito bem você, não é verdade? E Ele sabe de todo o seu plano secreto, mediante o Espírito Santo. Glórias a Deus. Tu querias que eu ia pecar para depois que negares o teu pedido. As pessoas acham que é assim, né, irmão? Mas o inimigo aí é astuto. Ele faz de tudo com que a pessoa seja atropelada e vai diretamente
Então é importante isso, irmãos. Ele sabe quem é firme e quem não é. Se sou culpado, estou perdido. Se sou inocente, não tenho coragem para levantar a cabeça, pois fico envergonhado quando olho para o meu problema. Ou desgraça aqui, mas vou falar problema. Irmãos, se você se culpa, você acha que você está perdido. Se você é inocente, você não tem nem coragem para levantar a cabeça. Mas eu fico envergonhado quando olho para o meu problema. Se levanta a cabeça, orgulhoso da minha inocência, tu como um leão me persegues e até fazes milagres para me destruir. Nós estamos falando aqui, irmão, do lado do ímpio, mas tem o lado do justo também. Se você anda na presença do Espírito Santo, a sua cabeça jamais vai cair. Glórias a Deus, Senhor. É interessante nessa palavra, né, irmãos? É interessante essa importância que a gente está passando aqui nessa tarde. Então, irmão, você fica se culpando. Ô, Senhor, eu errei. Ô, Senhor, eu estou errado. Senhor, eu estou pecando. Vá para Cristo e pede perdão dos seus pecados, irmãos. Mas seja sincero. Seja sincero com o teu coração, com a tua mente e com o teu coração mediante a Cristo. Jesus é o advogado fiel. Se você erra, se você peca, você tem um intermediador para perdoar você dos seus pecados. Glórias a Deus. Porque Ele sabe quem é ovelha e quem é bode. Continuando. Se levanta a cabeça, orgulhoso da minha inocência, tu como um leão me persegues e até fazes milagres para me destruir. Né, irmãos? Mas tenha certeza de uma coisa: Deus, Ele não é um destruidor. Deus, Ele levanta a tua cabeça. Deus, Ele sabe da tua inocência. Ele sabe que você é um justo, que procura guardar a palavra. Você sabe, né, irmãos, que Deus, Ele faz o possível através de Cristo para você estar firme na porta estreita. Só que Deus jamais vai fazer coisas para te destruir. Ele jamais vai fazer coisas maldosas contra os escolhidos. Deus, irmãos, Ele é justo juiz. Ele é misericórdia, mas também Ele é fogo consumidor, irmãos. Entendeu? Ele prova os seus, Ele ama os seus, Ele capacita os seus. Tu sempre tem testemunhas que me acusam. Verso 17. A tua ira contra mim vai aumentando, e tu me atacas sem parar como se fosses um exército. Tudo isso que eu estou aí para vocês é o desabafo de Jó para Deus. Mas é como fala: Senhor, essas testemunhas, quem é que está acusando eles? Aqueles três amigos de Jó. Aí a tua ira contra mim vai aumentando. Tu me atacas sem parar, como se fosse um exército. Só que Jó não sabia, ele achava que Deus estava acusando. Na verdade, era o inimigo que estava lutando contra ele. Né? Fazia com que aquelas testemunhas o acusassem, procurando acusação. Mas é como fala, o inimigo ele é astuto mesmo. Ele não desiste de derrubar, né? Ele não desiste de lutar contra nós. Ele não desiste, irmãos. Mas, irmãos, se você for firme na rocha de Cristo, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Verso 18. Ó Deus, por que me deixaste nascer? Eu deveria ter morrido antes mesmo de que alguém me visse. Então por que você me deixou nascer? Perguntou Jó para Deus. Eu deveria ter morrido antes mesmo de alguém me visse. Na verdade, olha o temor dele com Deus. Olha o temor dele. E ele falou que não queria nascer. Queria ter morrido. Só que Deus, irmãos, Ele tem seus planos, irmãos. Né? Deus tem seus propósitos. Deus tem toda
a sua ideia estampada na cabeça. Não é verdade? Deus, Ele sabe, irmãos. Ele sabe quem é quem. A gente não tem que reclamar dessa questão, irmãos. Deus, Ele é o alfa, é o ômega, irmãos. Lembra disso. Lembra que Deus, Ele está sempre te ouvindo, irmãos, nas orações. Seja fiel até o fim, teu nome há de ser glorificado. Eu teria ido no ventre da minha mãe para a sepultura. Teria sido como se nunca estivesse existido. Ele não queria de fato nascer, irmãos. Ele não queria nascer. Ele não queria viver. Não é? Ele está desabafando com Deus. Mas ele desabafou. A gente não tem que pedir, né, irmão? A morte, a sepultura. Tem que andar, irmãos, conforme a presença de Cristo. Tem que andar mediante a palavra de Deus, em espírito e em verdade. Verso 19. Eu teria ido no ventre da minha mãe para a sepultura. Teria sido como se nunca estivesse existido. Pessoal? Pessoal que anda no mundo não está nem aí, né? Qualquer coisinha vai lá e se diverte. Pega a ficha. É verdade? Vai atrás daquilo que não agrada a Deus. Vai atrás da iniquidade. Vai lá e vai pecando e vai deliberadamente, né, cada vez mais se esfriando na fé. A minha paz está chegando ao fim. A minha vida está chegando ao fim. Verso 20. Então me deixe em paz. Deixa que eu tenha um pouco de alegria. Antes que me vá na viagem que não tem volta. Antes que vá para o país da escuridão e das trevas. Para o país das sombras e de desordem. Glórias a Deus, Senhor. Irmãos, a gente nunca pode pensar assim, irmãos. Ai, a minha vida está chegando ao fim. Então me deixa em paz. Deixa Deus entrar no teu coração, irmãos. Deixa Jesus entrar no teu coração. Ele sabe do que teu coração precisa, irmãos. Precisa tirar você da raiz da amargura. Precisa tirar você dessa tristeza. Isso aí, irmãos, é complicado para a tua alma. A raiz de amargura, irmão, nunca traz coisa boa da parte de Deus, irmãos. Muito pelo contrário, irmãos. Traz só choro. Traz só desespero, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Por isso que volta a falar, irmãos. Não adianta, irmãos, ser uma pessoa de aparências. Tem que ser uma pessoa completa para Cristo. E ele pedia, Senhor, dê um pouco de alegria, Pai. É muita prova, é muita luta, é muita dificuldade. Não é verdade? É muita dificuldade. Só prova para lá, prova para cá. Mas, glória ao teu santo nome. Aleluia. Me dê um pouco de alegria, Pai. Assim que me vá na viagem que não tem volta. Antes que vá para o país da escuridão das trevas. Ele estava achando que ele já estava condenado, irmãos. Ele estava achando que já havia coisa feita errado. Mas Deus mudou completamente os planos na vida de Balaque. Glórias a Deus, Senhor. Irmãos, quem anda nas trevas realmente não vai ter volta. Quem anda nas trevas não se arrepende, vai continuar se contaminando cada vez mais. Verso 22. Para o país das sombras e da desordem, onde a própria luz é como a escuridão. Irmãos, ele estava em desabafo com Deus. Ele estava com a raiz de amargura. Ele estava angustiado. Precisava ser reerguido no seu entendimento. Nós sabemos que tem dias que é difícil. Tem dias que é dificultoso. Tem dias que nada está bem para você. Tem dias que você discute com a tua família. Tem dias que você sai na rua porque você não aguenta as pessoas. Mas, irmãos, tenha paciência, irmãos. Paciência, que é uma virtude do Espírito Santo. Ela te justifica, irmãos, na presença de Jesus.
Ela te justifica do pecado, principalmente o Espírito Santo, que nessa hora te aconselha do certo e do errado. Desvia daquilo que é errado e caminha para você naquilo que é certo, perante a presença de Deus. Certo, irmãos? Essa reflexão, irmão, é curta. Só quero falar para vocês. Você está com amargura? Você está angustiado? Você está triste? Vá para os braços de Jesus. Vai lá, explica a tua situação, no teu coração. Conversa com Ele, mas anda com Ele na presença do Espírito Santo. Sabe, Jó, irmãos, ele estava pedindo, irmãos. Ele estava pedindo para Deus alívio da tua provação. Alívio da tua provação, estava confessando da justiça. Ele reconhecia a força de Deus. Ele reconhecia que Deus era maior. Mas ele também queria alívio, porque a prova dele estava dura. Pensa num homem fiel como Jó. Pensa na fidelidade que ele tinha com Deus. Pensa no final o quanto que Deus multiplicou 7 vezes mais do que ele tinha antes, por causa da tua obediência. Então, irmão, essa raiz de amargura, ela destrói a gente, irmãos. Ela destrói a família. Não ponha isso no teu coração, irmãos. Não vá para o inimigo, irmãos. Sabe por quê? Porque o inimigo quer te destruir. O inimigo quer te quebrar. Glórias a Deus. Deus, ele é justo, mas ele é fogo consumidor também, irmãos. Não faça aquilo que não agrada a Deus. Glória ao teu santo nome. Porque ele tem cuidado de ti, irmãos. Ele tem cuidado. Jesus tem intercedido na tua vida. E Jó, ele foi sofredor? Foi. Foi uma pessoa muito fiel. Mesmo com a enfermidade que ele sofria, ele não deixava de dizer que Deus era bom. Ele não deixava de falar de Deus. Mesmo nas horas mais difíceis, quando ele questionou para Deus, por causa da amargura que ele tinha. Mas Deus falou com ele num tornado e falou para ele assim para ele, respondendo mais de 70 perguntas que ele fez. Mais de 70 perguntas Deus fez para ele. E aí ele reconheceu: é, Senhor, só temos que confiar em Ti mesmo, Pai. Não importa as outras coisas, temos que confiar em Ti. E esta palavra, irmãos, é para dizer para você, irmão, que nada está perdido na tua situação espiritual. Glórias a Deus. Essa vida, ela é curta, irmãos. Ela é curta. Deus, ele é eterno, irmãos. Aleluia, teu santo nome. Ele sabe todos os seus pecados. Ele sabe das maldades que você fez, irmãos. Ele sabe. Ele sabe que você não é culpado. Ele sabe, irmãos, que ninguém jamais poderá salvar das tuas mãos. Que a salvação em si, ela é individual. Glórias a Deus. Lembra que me fizeste de barro? Vai me fazer virar pó outra vez? Não é? A gente é criado do barro. Gênesis capítulo lá que fala de Jó sendo criado por Deus. Criou barro. E aí, com as tuas narinas, deu vida ao homem. Ele fez. E aqui lembra também, ó. Lembra que fizeste um barro? Vai me fazer virar pó outra vez? Não estava para ele. Glórias a Deus, irmãos. Desculpa aí pelo sonho. O sono está um pouquinho aqui esgotado. Vou cortar certas partes do vídeo aí, né, irmão? Mas enfim, irmãos. Deus está dizendo para você: não fica com amargura, seja de quem for. Seja fiel, tenha fidelidade do coração, como o próprio Jó teve. Mesmo nas horas difíceis, ele ainda fazia perguntas para Deus. Ele ainda questionava o Pai, né? Da situação que ele passava. Eu não queria passar pela miséria, Senhor. Mas Deus sabe, irmãos, e capacita aqueles que Ele ama. Irmãos, esta é a mensagem, irmãos, de hoje. Fiquem na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus quiser, irmãos. Fui!